Olá, tudo bem? Eu quero convidar você para, neste dia de hoje, lá para as 17 horas, à tardezinha, já quase anoitecendo, para nós batermos um papo que vai mexer com você. Eu recebo muitas perguntas, muitas delas calorosas, imbuídas de emoções, claro que sempre compreensivas. Mas o que você acha? Por exemplo, por que Deus me deu um filho autista? Deus é responsável pelas crianças nascerem nestas condições? Será mesmo que é Deus? Ou existe uma outra causa, uma outra origem? Existe uma verdade no mundo da nutrição, da ciência e da medicina que diz que nós somos aquilo que nós comemos. Eu quero convidar você para nós conversarmos sobre isso. O que você acha de alimentos envenenados, agrotóxicos, pesticidas e tantas outras substâncias químicas poderosas que podem prejudicar a nossa saúde em todos os sentidos? Eu vou trazer para você um provérbio de Salomão que nos fará pensar e refletir sobre muitas coisas na vida humana sobre a terra, cuja responsabilidade não é do Criador, não é de Deus. E eu gostaria que você estivesse comigo. Hoje, às 17 horas, por que Deus me deu um filho autista? Foi Deus ou foi uma outra causa, uma outra origem? Dê uma olhada nesse vídeo agora que eu vou colocar na sequência e vá pensando até às 17 horas. Eu aguardo você trazendo essa live e essa mensagem com muito carinho e com muito amor a todas as famílias atípicas. Tá bom? Um abraço, um beijo e shalom para todos vocês. Até daqui a pouco, às 17 horas, vamos falar sobre isso. Será mesmo que é Deus quem provoca? Será mesmo que é Deus quem coloca as doenças no nosso corpo? No caso dos autistas, será mesmo que é Deus quem já fez ali o espírito para vir ao mundo em condições especiais e limitadas, em grau 1, 2, 3, com as suas comorbidades? Será que devemos responsabilizar e culpar a Deus? Vamos falar sobre isso hoje às 17 horas. Fique agora com esse vídeo e pense um pouco mais. Um abraço. E para falar um pouco a respeito dos agrotóxicos, vocês sabem que o Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxico. Em média, nós estamos na contramão do mundo, né? Enquanto o mundo diminui, a gente aumentou 190% nos últimos anos. Por pessoa aqui, em média, vocês comem 6 quilos de agrotóxicos por ano. Em média. Só que você come aos poucos. Né? Se você comesse de uma vez, você morria. Mas você vai comendo aos poucos. Esse é o estudo, essa é a estatística brasileira. E eu não sei se vocês estão atentos, mas eles estão querendo flexibilizar
Tem uma PL, que é a PL do veneno. Esse ano eles estão querendo flexibilizar as regras do agrotóxico aqui no Brasil. O que acontece? Hoje em dia, você só entra um defensivo agrícola novo se você provar que aquele defensivo agrícola faz menor efeito tóxico do que um que já existe no mercado. Só que, como tudo no Brasil, e eu entendo até o lado dos agricultores, a vigilância, a Anvisa, ela é muito lenta, né? Aí diz que lança um produto aqui, demora 6, 7 anos para eles analisarem isso e já está ultrapassado quando ele. Eu até entendo o lado disso. Porém, em vez de eles quererem agilizar, transformar numa maior efetividade de análise disso, eles estão querendo afrouxar a lei. E aí vai começar a entrar agrotóxico potencialmente mais tóxico do que já existe, né? Então, para quem tem dúvida se o agrotóxico faz mal, até trouxe o posicionamento do Instituto Nacional do Câncer. Não sei se vocês conhecem o INCA, mas é um instituto de referência de câncer no Brasil, que estuda câncer no Brasil. E eles são contra, porque eles falam, ó, o problema do agrotóxico é a intoxicação crônica, não é aguda. É a longo prazo que leva um problema. E essa intoxicação crônica leva a infertilidade, impotência, abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação de hormônios, neuropatias e câncer. Eles expõem a câncer. Então, eles se manifestam contrário a esse projeto de lei que estão querendo. E para vocês terem ideia do tamanho do problema, esse é um estudo americano que eles analisam a questão da fertilidade do agrotóxico na fertilidade masculina. Olha o tanto de trabalhos, cada letrinha aqui pequena que vocês não enxergam, é um trabalho científico falando de algum efeito maléfico de algum agrotóxico na fertilidade masculina. E só para vocês terem ideia, em 1956, lá nos Estados Unidos, foi lançado no mercado o dibromocloropropano. Alguns anos depois, 2 anos depois, eles já começou alguns trabalhos mostrando que aquilo poderia fazer mal. Nos Estados Unidos, eles só foram proibir 21 anos depois. Isso daí. Então você lança um negócio no mercado, demora muito tempo para você perceber que aquilo fez mal. 20 anos. E quantas pessoas estão sendo danificadas com isso? 20 anos depois, nos Estados Unidos. Vocês imaginam no Brasil. Então, né? E esse trabalho é de 2013, eles analisaram em 2007, e na Califórnia, em 2007, isso 30 anos depois que foi proibido, eles analisaram a água em 38 cidades da Califórnia, ainda se encontrava esse tipo de agrotóxico na água. Então esse tóxico ele fica no ambiente. Esse é o problema. Ele acumula, ele fica no ambiente e demora muito tempo para você perceber que aquilo fez efeito maléfico para a sua saúde. E os pesticidas, estudos já mostraram que aumenta a agressividade do câncer de próstata. Em pessoas, até aumenta o risco de Parkinson em pessoas que trabalham com isso, mesmo que eles estão usando os materiais próprios para aplicação, que nem aquela foto que eu mostrei anteriormente, o cara parece um astronauta aplicando. Mesmo usando aquilo, aumenta o risco de Parkinson. Por que isso? Porque você acha que a hora que ele passa o veneno fica só ali? Bate o vento, aquilo espalha para tudo que é lugar. Tá? Então, espalha para tudo. Nós que viemos em lugar agrícola, isso espalha. Né? Não fica só no lugar. Contamina a água e chega em todo mundo. E não é só o problema de agrotóxicos de uso na agricultura. De uso residencial também nós temos que tomar cuidado. Essa é uma pesquisa que é a análise de vários estudos, onde que eles viram que os pesticidas de uso residencial aumentou o risco de câncer de cérebro de adolescentes. Então tome cuidado, você que tem jardim em casa,
vai passar um produto e ele viu que, principalmente, o maior risco foi quando você usou dentro de casa, aquelas pessoas que têm jardim dentro de casa, usou um pesticida ali. Quando a exposição foi pré-natal, ou seja, dentro da barriga da mãe ou na primeira infância, e tratamento de pets para pulgas e carrapatos. Então, vocês que têm animalzinho, né, ficar tratando carrapato, pulga com veneno dentro da sua casa com seus filhos, tomem muito cuidado. Isso é uma análise de vários estudos, e tudo que está aqui na direita, aqui, tem um risco aqui no meio, não sei se vocês enxergam, são que deu aumento do risco de câncer de cérebro. Então são vários estudos, não é um estudo falando isso, são vários. Então, não há dúvida que os agrotóxicos aumentam o risco de câncer. Né? Já tem vários artigos mostrando isso. Por exemplo, o glifosato, que é muito comum, é um herbicida muito utilizado, já foi associado com linfoma, mas outros também. E até mesmo doenças que hoje em dia falam que é doença da moda, né? Doença celíaca, sensibilidade ao glúten, que é uma doença que explodiu. Não sei se vocês sabem, doença celíaca. Antigamente, quando eu me formei, era raro você achar uma pessoa com doença celíaca. Hoje em dia eu recebo vários no meu consultório. Eu diagnostico várias pessoas com doença celíaca. Está muito, muito, muito frequente. E só tem aumentado. Hoje em dia sabe que 1% da população tem doença celíaca. E sensibilidade ao glúten, que é um outro problema, que não é doença celíaca, que são pessoas que se sentem mal com o glúten, também tem aumentado muito. Antes nem existia sensibilidade ao glúten. Isso é uma doença nova. É uma doença de 15 anos atrás. Começou uns 15 anos atrás. Assim, a ter um diagnóstico disso. E já estão chegando estatística a falar que 10 até 20% da população é sensível ao glúten, em alguns dados estatísticos. E um dos motivos desse aumento, desse boom que deu da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten, estudos estão mostrando que pode ser do glifosato. Olha essa curva. Isso daqui, em amarelo, é o diagnóstico de doença celíaca. E isso aqui é a curva do uso do glifosato no trigo. Então, coincide com a utilização desse defensivo no trigo, com esse aumento importante de diagnóstico e de incidência de doenças relacionadas com o glúten. Por quê? Porque esse defensivo agrícola, ele altera as bactérias boas do intestino. Altera as bifidobactérias, os lactobacilos, e aumentam a permeabilidade intestinal, predispondo a essas doenças, então. Outra doença que eles viram que também foi relacionada com o aumento do glifosato, mas daí na aplicação no milho e na soja, foi câncer de tireoide, que é outra doença que explodiu. Né? Hoje, câncer de tireoide cada vez mais frequente. As pessoas... Você está vendo a curva? A curva aqui, ó, em amarelo, é do diagnóstico de câncer de tireoide e a aplicação de glifosato em vermelho aqui na soja e no milho.